Olá, algum tempo atrás apareceu como um item de uma questão do ITA a solicitação de uma comparação entre a energia de interação de dois íons com a água. E é um item que suscita muita dúvida. O que é essa tal de energia de interação de um íon com água? Bom, para explicar isso eu criei essa questão, vou resolvê-la com você. A tal da energia de interação de um íon com água, podemos considerar que é o módulo da entalpia de hidratação. Se você não sabe o que é isso, é muito comum não saber, né, porque não é uma coisa comumente discutida em ensino médio, eu vou conceituar na sequência. A pergunta é: estabeleça a ordem crescente do valor absoluto da energia, da entalpia de hidratação dos íons que estão a seguir. Então vamos lá conceituar primeiro o que é entalpia de hidratação. É o ΔH para um processo imaginário onde um íon em fase gasosa, portanto livre de quaisquer interações, ele é introduzido em meio aquoso e passa a ser um íon aquoso. Esse processo tem um ΔH negativo, eu vou te explicar por quê, você vai compreender, e ao entender isso você estará em condições de comparar o valor absoluto, o módulo, para aqueles íons que eu mostrei. Bom, basicamente é o seguinte: se o íon está em fase gasosa e ele entra em meio aquoso, o que acontece? Digamos que seja um cátion. Esse cátion vai interagir com a água eletricamente, porque a água é constituída de moléculas polares. A água tem um dipolo elétrico. E isso vai causar uma orientação das moléculas de água, aqui representadas em azul mais escuro, ao redor do íon. Não estou dizendo que são 5 moléculas de água. Podem ser mais moléculas ou menos, isso vai depender de uma série de circunstâncias. Mas o que me interessa aqui é: o íon provoca uma orientação de moléculas que ficam fazendo a camada de solvatação. Esse íon estará aquoso, isto é, solvatado pela água. Lembre-se que a água, por ser dipolar, ela vai ter uma extremidade, que é o oxigênio, que é parcialmente negativa, e essa extremidade estará voltada para o cátion. E você percebe que para essa organização acontecer, a carga negativa do dipolo da água, a extremidade negativa, tem que se aproximar da carga positiva. E a partir da física nós sabemos que quando cargas elétricas de sinais opostos se aproximam, isso causa uma variação de energia potencial que é diminuída, há uma diminuição da energia potencial. E por conservação da energia, essa energia potencial que não está mais ali, ela é liberada, no caso, como calor. Então esse processo é necessariamente um processo que libera calor. Então, quer o íon seja positivo, quer o íon seja negativo, ao se solvatar, ao se hidratar, solvatar pela água, haverá liberação de energia. Se o íon fosse negativo, as moléculas de água se orientariam ao contrário, com a parte positiva do dipolo virado para ele, mas a ideia é análoga. Agora nós podemos comparar aqueles íons. Para isso eu vou me valer aqui de coisas que você conhece da física. Quando eu tenho uma carga positiva pontiforme, ela cria um campo elétrico nas suas proximidades, e aqui eu desenhei as linhas de campo elétrico. Como você sabe, onde as linhas de campo estão mais próximas, o campo elétrico é mais intenso. Onde as linhas estão mais afastadas, o campo é menos intenso em módulo. Pois bem, aqui está a expressão do campo elétrico, da intensidade, do módulo, do vetor campo elétrico gerado por uma carga Q maiúscula, onde essa carga, aqui no caso, é positiva, e aqui é uma constante de proporcionalidade, e aqui é a distância que eu estou considerando em relação à carga pontiforme. Ora, quanto maior for o valor dessa carga, maior será o campo a uma certa distância. E quanto maior o campo ao redor dessa carga, maior é a tendência das moléculas de água serem atraídas e organizadas naquele arranjo. Então, se nós compararmos o sódio e o alumínio, claramente nós podemos afirmar que quando as moléculas de água se organizam ao redor do sódio, há uma liberação de energia, e essa liberação será muito maior no caso do alumínio, porque a carga do íon alumínio é maior. Maior a carga, maior o campo elétrico ao redor, e, portanto, ao organizar as moléculas de água, há uma diminuição mais significativa da energia potencial que é liberada na forma de calor. Então o ΔH é negativo, aqui ele será
negativo mais negativo, quer dizer, liberará mais, mas como a questão pediu módulo, aqui o módulo é maior, ou seja, libera mais calor nesse caso do que nesse caso. Só que os outros dois íons são divalentes. Então eu sei que eles estão aqui, mas a questão é como é que eu os comparo. E aí nós vamos à tabela periódica e procuramos o magnésio. O magnésio, quando o átomo dele está eletricamente neutro, tem 3 camadas eletrônicas porque está no terceiro período. Mas quando ele se transforma no íon Mg2+, ele perde os 2 elétrons de valência e, portanto, a última camada não está mais lá. Então o íon magnésio 2+ tem 2 camadas. Já o íon bário, note que um átomo neutro de bário tem 6 camadas eletrônicas porque o bário está no sexto período. E o íon bário perdeu os 2 elétrons da camada de valência e, portanto, ele terá 5 camadas eletrônicas. Consequentemente, o íon bário é maior que o íon magnésio. E aqui eu mostro novamente uma figura que eu usei numa dessas postagens do ITA e do IME, onde, de fato, eu tenho aqui os dados em 10⁻⁻12 metros, do raio iônico do magnésio e do raio iônico do bário. E aí nós podemos voltar àquela imagem e pensar no seguinte: quanto mais um íon se aproximar de uma carga pontiforme, é o caso do magnésio, né? Comparando o magnésio com o bário, o magnésio é menor. Quanto mais o íon se aproximar de uma carga pontiforme, significa que mais as moléculas de água podem se aproximar dele. E mais se aproximando, maior a intensidade do campo, porque as linhas de campo estão mais próximas. Por outro lado, quando eu penso no bário, que tem a mesma carga, veja, esse comparativo vale para íons de mesma carga. O bário tem a mesma carga, mas ele é maior, então as moléculas de água não chegam tão perto, elas chegam um pouco mais longe, e portanto o campo elétrico na superfície do bário é menor. Assim sendo, eu posso dizer que o bário, ao interagir com a água, libera mais energia do que no caso do sódio, porque ele tem carga maior. E o magnésio libera mais energia ao se hidratar, porque ele é menor que o bário. E repito, mais se aproximando de uma carga pontiforme, maior a intensidade do campo elétrico na superfície desse íon e, portanto, maior esse poder, entre aspas, de atrair o dipolo da água e organizar essas moléculas. Então essa é a resposta. Agora vamos ver os valores, tá? Colocando aqui os valores do ΔH de hidratação em módulo expresso em kJ por mol, quando 1 mol de sódio sofre aquele processo imaginário, a liberação de 413. Como pedi o módulo, coloquei aqui o valor positivo. Quando nós falamos no bário, a liberação de 1360. Percebeu o efeito da carga? É dramático, né? Dobrou a carga? Caramba, dobrou a carga, dobrou, em tese, o campo a uma certa distância. E o magnésio? O magnésio é menor que o bário, então libera mais por causa desse comparativo que eu fiz agora há pouco. E agora, pasme você, o alumínio, que tem carga 3+, libera 4.690 kJ por mol nesse processo. Você vai falar, mas esse processo imaginário serve para quê? Ele serve para uma série de considerações. Por exemplo, quando a gente tem um composto iônico e a gente quer avaliar qual é o ΔH desse composto iônico quando ele se dissolve na água, a gente pode desmembrar num processo teórico. O processo teórico é, primeiro, imaginar que o cristal é rompido e todos os íons são separados a uma distância infinita. A energia para esse processo chama energia reticular. Depois você pega os cátions e imagina que eles se dissolvam na água. Depois os ânions, eles se dissolvem na água com as suas respectivas energias de hidratação. Fazendo a soma de tudo isso, você teria o ΔH da dissolução desse composto iônico na água. Legal, né? É tão bom quando a gente entende. Se você quiser fazer algum comentário, algum pedido, coloque aí. E eu agradeço a todos aqueles que estão compartilhando os vídeos em seus grupos de WhatsApp com outros colegas que estão estudando para ITA e IME, porque assim você ajuda seus colegas e seus amigos a terem acesso a um material de bom nível para poder estudar. Valeu? Até a próxima!